versículo 8 ao versículo de número 19. Gênesis capítulo 21, Gênesis 21, leitura do versículo 8 ao versículo de número 19. Gênesis 21, leitura do versículo 8 ao versículo de número 19. Vamos falar com Deus mais uma vez. Santo e amado Pai, sê conosco, sê com a Tua igreja, e mediante a ação do Teu Santo Espírito, descortina diante de nós a Tua vontade, para que na ação e no poder desse mesmo Espírito, possamos, ó Deus, viver de acordo com o Teu querer. Esta é a nossa oração, rogando-Te por esta bênção e por este milagre. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 21, de 8 a 19, diz assim a palavra do Deus vivo. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus abençoe a leitura da palavra e abençoe a cada um de nós. Em Gênesis 21, de 8 a 19, nós vemos aqui uma história de separação, uma história de desespero, mas também vemos a história da fidelidade surpreendente de Deus. E aqui está uma mensagem do qual podemos extrair algumas lições, algumas verdades que podem não só ser extraídas, mas aplicadas em nossa vida, não só no dia de hoje, mas durante a nossa caminhada, enquanto aqui estivermos. Se pudéssemos dar um tema a esta mensagem, nós a chamaríamos desta forma: o riso que se torna choro e o choro que encontra Deus. O riso que se torna choro e o choro que encontra a Deus. A passagem começa aqui com uma grande festa. Isaque, que é o filho da promessa, ele é desmamado, ou seja, ele conseguiu ultrapassar a taxa de grande mortalidade, principalmente naquela época, que era de 3 e 4 anos. É a faixa em que a criança é desmamada. Então, Abraão realiza ali um grande banquete. É motivo de grande alegria, porque o filho da promessa venceu esse período complicado.
esse período de grande mortandade. E Sara, que antes ria de incredulidade, agora ri e se alegra. Mas nós vemos no texto que essa alegria também é acompanhada de um momento de tensão, de uma tensão crescente. Ismael, filho de Abraão e Agar, ele é visto zombando de Isaque, caçoando de Isaque. E isso vai desencadear uma reação drástica por parte de Sara. Ela exige que Agar e Ismael sejam expulsos. Abraão fica profundamente perturbado com a situação, pois Ismael era também seu filho. No entanto, Deus intervém e o instrui a obedecer a Sara, reforçando a promessa de que a descendência viria por Isaque, mas também assegurando que faria de Ismael uma grande nação, pois ele também era sua descendência. Assim, nós lemos que Abraão despede Agar e Ismael, dando-lhes pão e água. No deserto de Berseba, nós vimos aqui também que a água acaba. O desespero toma o coração de Agar. Ela coloca o filho debaixo de um arbusto, diz o texto que ela se afasta mais ou menos a distância de um tiro de arco, mais ou menos uns 100 a 120 metros, mas fica na frente dele, mas se afasta, deixa o filho debaixo de um arbusto e fica ali naquela situação, olhando o filho, chorando e crendo que ali se encontrava o final de ambos, tanto de seu filho quanto dela mesma, dela própria. E é nesse momento de desespero absoluto que a graça e que a providência de Deus se manifestam. Diz o texto que Deus ouve o choro do menino e vê também implicitamente o lamento da mãe. E o anjo de Deus chama Agar do céu e a encoraja, dizendo para que ela não tenha medo e prometendo que faria de Ismael uma grande nação. Então algo crucial vai acontecer. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. E nós entendemos no texto que a fonte da salvação estava ali o tempo todo, mas era o desespero que causou a cegueira, a angústia que fez com que Agar não contemplasse a salvação tão próxima, tão perto. E ao ter os olhos abertos por Deus, ela consegue encher o odre, dar de beber ao filho e suas vidas são salvas. E aqui nós gostaríamos de destacar alguns pontos, algumas proposições que podemos extrair aqui desse texto com o auxílio e a bênção do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que nós gostaríamos de destacar aqui nesse texto é que as consequências das nossas escolhas podem nos conduzir a problemas, mas nada disso invalida a soberania de Deus. Então, nós devemos aqui olhar para o texto e ver as consequências das nossas escolhas e, ao mesmo tempo, considerarmos a soberania de Deus. A história mostra as complexidades e as dores causadas pelas escolhas humanas, apressadas. Nós sabemos que tudo isso aconteceu porque Abraão achou que a promessa de Deus estava demorando a se cumprir. Então, ele, guiada por Sarai na época ele era Abrão e Sarai, ele toma Agar, a serva, e tem um filho com ela, e aí, bom, a promessa de Deus vai se cumprir. Mas logo a seguir, Deus vai dizer que não. Ele é seu filho, é seu descendente, farei dele também um grande povo, mas a minha promessa e a minha aliança não é com ele.
mas é com o filho que você terá de sua esposa Sarai. Então nós percebemos que muitas vezes nós queremos dar ajudas a Deus, intervir no plano de Deus, como se Deus dependesse de nós, dependesse da nossa ajuda, dependesse de nossas ideias. É óbvio que Deus nos usa para executar os seus planos, mas precisamos lembrar que Deus não precisa de nós. E se Ele nos usa, nós deveríamos ter um coração grato, porque Deus nos considerou para servir aos seus propósitos. Mas se não formos nós, Ele elege outro. Se não é você ou eu, se nós não quisermos caminharmos segundo a sua vontade, com certeza Ele tem outros vasos dos quais Ele irá servir. Então não se vanglorie, não se considere a última bolacha do pacote. Deus o usa, louvado seja o nome do Senhor, mas somos apenas instrumentos em suas mãos. Nós vemos aqui as dificuldades geradas. Toda essa história não teria acontecido se Abraão permanecesse fiel e sabedor de que seria com sua esposa que ele teria o filho, não obstante a idade avançada e os corpos amortecidos. Precisamos lembrar, se Deus nos prometeu algo, e agora é uma palavra a você de forma individual, se você de fato tem uma promessa, algo que foi garantido por Deus, aguarde. Deus executará segundo a sua vontade, seu tempo e propósito. Não queira acelerar o processo. Cuidado. Mas mesmo em meio às consequências das nossas escolhas, mesmo em meio às dificuldades, às separações dolorosas que nós vemos aqui, a soberania de Deus se manifesta, sempre cumprindo os seus propósitos, sempre cumprindo e honrando as suas promessas. Deus lhe prometeu algo? Aguenta firme. Ele vai executar. Se não foi a loucura do seu coração ou a sua imaginação, mas se Deus realmente garantiu, mediante a ação do seu Espírito Santo com você algo, aguente, firme, espere os seus desígnios. Em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que nós destacamos são as consequências das nossas escolhas e a soberania de Deus. E mais, mesmo as nossas burradas, elas não impedem que Deus execute os seus planos. Graças a Deus por isso. Segundo lugar, e é muito óbvio, mas Deus ouve o clamor do aflito. E ouve o clamor do aflito no lugar onde ele está. Agar e Ismael encontravam-se no deserto. Lugar de aridez, de sequidão, de secura, de poucos ou nenhuma provisão. E é desse lugar que o choro de Ismael e o lamento de Agar são ouvidos por Deus. E isso nos ensina que mesmo quando nos sentimos abandonados, perdidos, sem esperança, às vezes nós estamos nos nossos desertos particulares, desertos existenciais, Deus sempre está atento ao nosso clamor, Ele se importa com o sofrimento humano, Ele se importa com o seu sofrimento. Independente de quem sejamos ou de nossas origens, Deus se importa conosco, Deus se importa com o seu povo, Deus se importa com você. E Ele ouve o seu clamor de onde você está. Ele não ouve, vou para a igreja. Óbvio, nós devemos estar na igreja, devemos congregar. É ordem de Deus, é ordenança divina. Mas Deus ouve o choro quando você está lavando o prato na sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você toma um ônibus, está aí numa condução dessas da vida, quando você de repente
está numa fila de supermercado, ou no colégio, aonde quer que você esteja, Deus ouve o seu choro, contempla a sua realidade do local onde você está. Terceiro lugar, e outra verdade muito clara, apresentada pelo texto, Deus abre nossos olhos para a provisão. Muitas vezes, em momentos de angústia, a nossa visão fica turva. Não só a visão física, mas a nossa percepção abalada pelas emoções e a nossa visão espiritual também fica turva quando somos tomados pelo medo, pelo desespero, pela aflição, pela inquietação. Não conseguimos enxergar as soluções ou a ajuda que pode estar muito próxima a nós, pode estar à nossa frente. E essa passagem nos lembra que Deus pode abrir os nossos olhos espirituais para vermos a sua provisão no nosso deserto, no deserto da nossa vida. Ele é o Deus que provê o poço de água onde nós menos esperamos. E o mais interessante é que este poço de água não era estranho a Agar. Se você voltar às páginas um pouquinho de Gênesis e ir para o capítulo de número 16, no versículo de número 7, no capítulo 16, Sarai e Agar já tinham tido lá um arranca-rabo e já tinha despedido, Agar já havia fugido para o deserto. E no versículo 6 do capítulo 16 diz assim: respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. E Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Versículo 7 do capítulo 16, tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, em Berseba. Ela já conhecia. O anjo do Senhor já havia se manifestado a ela junto a esta fonte. Não era um local completamente estranho, mas a aflição, a agonia, a impediu de lembrar e ver. E aqui o maior milagre, o texto não diz que o anjo apareceu e tocou com um cajado, a terra árida e dali brotou e jorrou água. Não, ela abriu os olhos, e aqui o maior milagre é ter os olhos abertos para soluções que estão muito próximas a nós. Mas que às vezes, e não às vezes, muitas vezes, a aflição nos cega. Assim como cegou o salmista, que achou em determinado momento que as bênçãos de Deus haviam perdido a validade, caducado, que as suas promessas haviam sido extintas. Aí ele vai se lembrar, não, é a minha aflição, a tua mão nunca mudou, o seu favor nunca foi retirado da minha pessoa, é a minha aflição que pensou e me levou a achar que eu estava sozinho, e que tuas promessas cessaram para comigo. As promessas de Deus não cessam, não perdem a validade, não caducam. As promessas de Deus para com sua igreja permanecem válidas. As promessas do Senhor para com você permanecem válidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui dizer de uma forma muito específica: aquieta o teu coração e peça a Deus por misericórdia para que você contemple o poço de água que pode estar muito perto a você. A solução pode estar muito próxima, mas a sua inquietação e a sua alma agitada impede que você veja e usufrua. Peça que Deus abra os seus olhos. Peça que o Senhor ilumine a sua mente espiritual, lance luz onde existem trevas, para que você possa contemplar a solução que está ali, próxima. Quarto e último lugar, nós vemos também nesse texto a fidelidade de Deus às suas promessas. Apesar da situação de Agar e Ismael,
uma situação crítica, Deus reafirma a promessa feita a Abraão sobre a descendência de Ismael. Olha, você vai despedir esse menino, não fica com o coração tão pesado, não. Ainda que seja muito duro, pesaroso, não fique assim, porque eu também farei dele uma grande nação. Deus é fiel às suas promessas, eu quero aqui bater nesta tecla. Deus é fiel, Deus não é homem para que minta. O braço de Deus não é o nosso braço. Que não é que nós não consigamos cumprir nossas promessas porque nós traímos a Deus, mas porque quem pode garantir daqui a um minuto o que acontecerá com qualquer um de nós? Muitas vezes nós não cumprimos as promessas, não é porque nós mentimos, traímos, e às vezes é melhor nem que prometamos, porque nós não somos senhores ou senhoras de nós mesmos. Se Deus quiser, estarei lá. Se Deus permitir, faremos isto. Lembre-se da palavra de Tiago, na sua epístola. Farei isto ou aquilo outro? Não. Se Deus quiser, se for a vontade de Deus, farei isto ou aquilo. Deus é Senhor de nossas vidas. Mas não só a promessa para com Ismael é válida, mas principalmente a aliança estabelecida com Isaque, o filho da promessa, era válida. Isso deve nos lembrar e devemos ser conduzidos à realidade de que por mais que o mundo pareça estar louco, por mais que quando nós olhamos cada vez mais para os noticiários, sejam na TV, sejam quando nós somos informados através das redes sociais, que tudo está parecendo pegando fogo. E está. Mas não se esqueça de que até mesmo estas coisas foram profetizadas por Deus. A gente fica apreensivo, preocupado, mas nós não podemos ficar espantados, porque estas coisas foram apresentadas na palavra de Deus, guerras e rumores de guerras, como a nossa irmã Fabiana citou aqui na nossa escola dominical. Pestes, fomes, guerras, e tudo isso vai chegar a um ponto de ebulição tal que vai propiciar a vinda do último anticristo. Então, tudo isto, nós não podemos ficar espantados, porque foi falado pelo próprio Senhor Jesus e pela boca de outros profetas. Então, não podemos ser tomados de espanto, porque até isto está ligado à fidelidade de Deus. Mas mais ainda, se o mundo vai atingir o ápice da maldade, lembre-se, quando isto acontecer, Cristo virá e com o sopro da sua boca destruirá o anticristo. E aí sim, o seu reino estará e será plenamente instaurado. E isto também é promessa de Deus, ainda que possa parecer demorado vivenciarmos isto, mas é promessa. E se é promessa, ela será cumprida, tal qual vimos aqui nesse texto. Isto demonstra a fidelidade inabalável de Deus às suas promessas, mesmo em circunstâncias adversas e aparentemente sem solução, aparentemente impossíveis, Deus cumprirá as suas promessas. Resumindo, esse texto é uma poderosa mensagem sobre como, mesmo em momentos mais sombrios e desesperadores da vida, quando tudo parece perdido e nos sentimos abandonados, Deus está presente. Segundo, Ele ouve o nosso clamor. Terceiro, Ele abre nossos olhos para as suas provisões. E quarto, Ele é fiel às suas promessas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por esta palavra. E te suplicamos pela ação do Espírito Santo para que esta verdade não caia no esquecimento
mas que seja vivido por nós nesta semana e, na verdade, por toda a nossa vida, assim como tantas outras lições que já recebemos do Senhor. O Senhor está presente, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor abre os nossos olhos e Tu és fiel às Tuas promessas. Louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu santo nome, Deus. Que essa mensagem atinja os nossos corações, que sejamos consolados, confortados e que possamos, ó Deus, nesta semana, encontrar os poços que estão tão próximos a nós e que possamos, ó Deus, encontrar a solução para problemas que têm procurado roubar a nossa paz. Esta é a nossa oração e também o nosso pedido que fazemos com fé. No nome de Jesus. Amém.